Olá, igreja, graça e paz, irmãos, na pessoa bendita de Jesus, amém? Irmãos, nessa semana nós estaremos iniciando uma série de mensagens cujo tema principal é Famílias Fortes e Igreja Forte. E durante essas semanas nós também estaremos encaminhando para vocês no grupo de PGMs e também para suas casas material para que realmente vocês possam fazer uso desse material junto com seus PGs e também em família, amém? O tema de hoje é as bases do fortalecimento da família cristã. As bases do fortalecimento da família cristã, que está em Efésios capítulo 6, os versos de 10 a 12, que fala da armadura de Deus. Vamos lá. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo, nesse momento, ele está preso em Roma e começa a escrever cartas. E uma dessas cartas é para a igreja dos Efésios. Nesses versículos em questão que nós acabamos de ler, Paulo ele prepara a igreja para algo que a igreja vai sofrer, para algo que a igreja tem que se preparar no sentido de se proteger. O versículo 10, ele está nos dizendo para que continuemos sendo fortalecidos e que a fonte de todo fortalecimento e poder está em Deus. Somente em Deus. Não é o seu trabalho, não são os seus bens, não é a sua família, a sua igreja que vai te fortalecer. Tudo isso é meio e não fonte. Deus é a fonte. Deus é a nossa fonte de fortalecimento através da sua palavra. Já no versículo 10, Paulo nos afirma: vistam toda a armadura de Deus. Mas por quê e para quê devemos vestir toda a armadura de Deus? A ingenuidade e as forças humanas não são adequadas contra o inimigo, o diabo, e todo o seu exército. Somente com os recursos de Deus é que nós, enquanto pessoas e famílias, podemos entrar nessa guerra e sermos vitoriosos. Por isso, vistam toda a armadura. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer que, como cristãos, não podemos escolher qualquer armadura. Devemos usar para a guerra que está sendo travada a armadura de Deus. Essa armadura, ela tem que ser de Deus. É isso que o versículo 11 diz. O versículo 12 nos alerta que existem forças inimigas que tentam nos derrotar. Derrotar a família, derrotar a igreja. Existe uma batalha espiritual. E como cristãos, precisamos saber contra quem estamos lutando. Ou seja, precisamos conhecer o nosso inimigo. Daí eu faço algumas perguntas para vocês. Diante disso, como tem sido a nossa postura como família? Quais estratégias nós temos buscado? Quais cuidados nós temos tomado? Qual tem sido o nosso posicionamento para fortalecer a nossa família? Para essas e outras perguntas que poderíamos fazer, eu tenho 3 chaves que devem basear o fortalecimento da família. A primeira chave é poder. É Deus quem nos fortalece nele e em seu poder. Aprendemos hoje que Deus é a fonte que nos fortalece, a única fonte. E quando assim o buscamos, o seu poder nos é dado pelo Espírito Santo, para que Cristo habite em nós. E assim podemos dizer: maior é o que está em nós do que o que está
no mundo. A primeira chave é o poder. Poder, porque Deus nos fortalece. A segunda chave é a armadura. Devemos nos revestir da armadura de Deus, para nos proteger contra as ciladas do inimigo. Percebam, a armadura é de Deus. Essa armadura, ela serve para nos defender das acusações que Satanás nos faz, porque ele é o acusador, é ele que sempre vai te acusar. Também nos protege das ciladas, dos truques de Satanás, para nos enganar. Essas ciladas são também as tentações à incredulidade, as tentações ao pecado, as tentações à conformidade com o mundo. A Bíblia diz que nós devemos renovar a nossa mente e não nos conformar com este mundo. Então, fique esse alerta, cuidado com as brechas que você tem dado em sua vida, cuidado com as brechas que você tem oferecido na sua família para o inimigo. Revista-se de toda a armadura de Deus, porque toda a armadura de Deus, Ele está nos capacitando, nos preparando, nos condicionando, nos protegendo. Então use a armadura de Deus. A terceira chave é luta. Não lutamos contra forças humanas, pois os nossos inimigos são invisíveis aos nossos olhos, mas não aos olhos de Deus, que age em nosso favor. Contudo, precisamos conhecer o nosso inimigo, porque ele conhece todas as nossas fraquezas. Por isso devemos ser fortes. E assim como na armadura, nós devemos tomar cuidado com essas brechas que nós oferecemos, tanto na nossa vida como na vida da nossa família. Nós devemos também, na luta, como com a armadura, nos posicionar. Que tipo de posicionamento nós temos tomado para fechar todas as brechas, para realmente lutar contra as forças do inimigo, que é invisível aos nossos olhos, mas não aos olhos de Deus? Que tipo de posicionamento nós temos tomado? Então, use o poder, que é a força que Deus te dá. Use a armadura, que é a capacidade que Deus está nos dando. E use esta luta, porque Deus luta por nós e luta as nossas lutas. Amados, busquemos estar firmes pela fé nos propósitos de Deus para a nossa família, o qual pelo seu poder age em nós e através de nós, e nos prepara para a luta, lutando por nós e lutando as nossas lutas. Revista-se da sua armadura e prepare-se para a luta. Portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós, assim como diz Tiago 4:7. Amados irmãos, que essa palavra possa realmente ter feito diferença na sua vida, para começar pela base, essa base que fortalece a família cristã, o poder, a armadura e a luta, tendo Deus ao nosso favor. Que Deus te abençoe, que Deus te use e que verdadeiramente nós possamos ser famílias fortes com uma igreja forte como resultado. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, abençoa as nossas vidas, Senhor, abençoa as nossas famílias, abençoa a nossa igreja, cuida de cada um de nós e usa as nossas vidas, ó Pai, para ser bênção em Tuas mãos, para que realmente possamos ser vasos de bênção em Tuas mãos. Abençoa a Tua igreja e que nessa luta que estamos enfrentando hoje, nós possamos sair vencedores, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.